Salmos 37, vamos começar por aqui. Salmos 37. Quero falar de desejo. O desejo de Deus é realizar os nossos desejos, mas para isso nós temos que nos posicionarmos de uma maneira correta. Nós temos que nos posicionarmos de uma maneira correta. Então, para isso, precisamos ouvir a Deus. Salmos 37 é um salmo bem conhecido, você conhece muito bem, aqui está todo mundo já tem intimidade com a Bíblia, então você conhece. Eu vou pegar aqui o versículo 3 e 4. Na verdade, eu não estou bem interessado no 3 agora para essa pregação, interessado eu estou sempre, porque é a palavra de Deus. Mas para a pregação, mas para que o 4 não fique assim, um buraco aberto, né? Porque um é complemento do outro, né? Aí se eu ler só o 4 aqui, parece que está faltando alguma coisa. Então ele diz assim, 3, Salmo 37, 3: confia no Senhor e faz o bem. Então, primeira coisa que nós devemos aprender, confiar em Deus. O que é confiar em Deus? É confiar no que diz a palavra dele, né? A gente confiarmos que ele, tipo Abraão, que Deus chegou para ele quando tudo parecia perdido, não tinha mais como ele ser pai. O homem estava com quase 100 anos, sua mulher também uma velha que não gerava mais, e Deus disse: olha, Sara vai ser mãe. E a Bíblia diz que Abraão deu glória a Deus, porque ele ficou certíssimo que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Então ele sabia que naturalmente não teria como ele ser pai, mas como Deus prometeu, ele falou: Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Então confiar em Deus é a gente confiar na palavra, que aquilo que Deus prometeu na palavra dele, ele é poderoso para cumprir. Isso aqui tem dois lados, sabia? Porque tem um lado bom e tem um lado que não é tão bom também. Porque toda a palavra de Deus, ela é verdadeira e é para se cumprir na vida do homem. Só que se você estiver andando com ele, obedecendo, tem as boas palavras para se cumprir na sua vida. Mas para o transgressor também tem a palavra de ira, e que vai se cumprir também. Então a gente tem que estar, vamos dizer assim, no lugar certo, na maneira certa, obedecendo, fazendo o que agrada a ele, para que se cumpra a boa palavra na nossa vida. Porque os transgressores, a mesma Bíblia que fala de bênçãos para o justo, fala de maldição para o ímpio. É a mesma coisa. E tudo são palavras de Deus para se cumprir na vida de um para o bem, na vida de outro para o mal. Porque a Bíblia diz que o Evangelho, ele é o bom perfume. Ou melhor, que nós, quando vemos o Evangelho, levamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, estamos levando o bom perfume de Cristo. Aí diz: perfume de vida para uns, perfume de morte para outros. O que é isso? Para quem ouvir aquilo, crer e obedecer, é vida. E para quem desobedecer, for rebelde, é perfume de morte. O que o próprio Jesus disse, que ele não veio condenar o mundo, ele veio para salvar. Ele disse: quem condena é a própria palavra que ele prega, porque o que ele prega vai trazer salvação para aquele que crê e condenação para quem não crê. Então nós temos que estar acordados, apercebidos, porque as pessoas criaram um Deus imaginário, um Deus bonzinho segundo a maneira delas, que eu posso andar, fazer o que eu quero e Deus só vai estar fazendo coisas boas para mim. Não, Deus é Senhor e Ele tem uma lei para nós.
e essa lei ela vai se cumprir. Por isso que a Bíblia diz que o homem, ele colherá aquilo que ele plantar. Se ele plantou comunhão com Deus, intimidade, buscou santificação, ele vai colher vida eterna. E se ele colheu rebeldia, se ele plantou rebeldia, andou só errado, contrário a Deus, aí é morte. É morte espiritual. Então ele diz: confia no Senhor e faz o bem. São duas coisas aqui: confiar em Deus e fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é fazer aquilo que nós aprendemos com Deus, porque o mundo tem sua forma de dizer do bem. O mundo até olha para uma pessoa que está fazendo coisas erradas ou defendendo coisas erradas e diz: esse fulano é do bem. E quando você reprova as coisas erradas dele, diz assim: esse fulano é do mal. Então é fazer o bem segundo Deus. E o bem é andar no Evangelho, é obedecer a palavra, é colocar em prática aquilo que você vai aprendendo com Deus. E se você aprender com Deus, você só vai aprender a fazer o bem. Quer dizer, aquilo que você olha na palavra, a palavra condena, você diz: isso aqui é mal, então eu tenho que praticar isso. Então, faz o bem, confia no Senhor e faz bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Quer dizer, o próprio Deus vai te alimentar, o próprio Deus vai cuidar de você. Te alimentar é o seguinte: Deus vai abençoar o teu trabalho, vai abrir as portas que você precisa, porque Ele vê que você está andando, fazendo bem. Aí Ele diz: deleita-te também no Senhor. É essa parte que eu quero, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Irmãos, é isso que eu quero falar: desejos. Quais os desejos que estão no nosso coração? Deus, Ele quer conceder desejos do nosso coração. Puxa, todos nós temos desejos, não é verdade? Eu já falei isso aqui: há momentos na vida que os sonhos vão embora, a luta é tão grande, as dificuldades são tão grandes, que os sonhos se acabam, os planos se acabam, mas o desejo permanece. O desejo de mudar, o desejo que as coisas melhorem, sempre tem os desejos, e Deus quer conceder esses desejos. Agora, os desejos têm que estar alinhados com Deus. Se no meu coração o desejo que eu tenho é um desejo contrário à vontade de Deus, é um desejo contrário, um desejo pecaminoso, ou um desejo egoísta, Deus não vai fazer ele se cumprir, Deus não vai conceder ele. Então Deus tem que olhar para dentro de mim e encontrar bons desejos no meu coração, bons desejos aos olhos dele, aos olhos deles. E para isso tem um segredo, né? É comunhão com Deus, que Ele diz: deleita-te no Senhor. Deleitar é o que? É ter grande prazer em Deus. Como é que eu tenho grande prazer em Deus? O grande prazer de buscar Deus, o grande prazer de ter comunhão com Deus, o grande prazer de orar, o grande prazer de obedecer a palavra dEle, o grande prazer de meditar na palavra dEle, de aprender com Ele. Aí os meus desejos vão ficando alinhados ao que eu vou aprendendo com Ele. E aí ele vai olhar no meu coração, no seu coração, e vai encontrar bons desejos. E aí ele vai fazer se cumprir. Olha só o que o apóstolo Paulo fala acerca de desejo, e é um desejo particular dele, lá em Romanos capítulo 10. Eu acho que isso é um bom desejo que Deus tem que encontrar no nosso coração. Às vezes os desejos que nós temos, vou falar de família, já que estamos falando de família, às vezes o desejo que nós temos em relação à nossa família, aparentemente são bons, mas às vezes não é tão bom diante de Deus, são apenas egoístas. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Eu tenho desejos para minha família, eu tenho desejo para minha irmã, eu tenho desejo para os meus sobrinhos, filhos da minha irmã, eu tenho desejo para os filhos. Já tenho uma sobrinha que tem 4 filhos, começou cedo, não é nova, já tem 4 filhos, não tenho nenhum, estou velho, não tenho nenhum, ela tem 4. Então veja bem, o desejo para aqueles filhos dela, pode ser, mas às vezes pode ser bom para mim, mas não pode ser tão bom para Deus. Não pode ser tão bom, porque pode ser um desejo apenas egoísta. Qual é o desejo que eu tenho deles?
Eu desejo que eles prosperem, eu desejo que eles vençam, eu desejo que eles não vivem dificuldades. Eu desejo que... Isso é um desejo natural que nós temos, às vezes, em relação à nossa família, que tenham saúde. É bom, é bom. Mas será que é um bom desejo mesmo? Será que é um desejo Deus olhar e dizer assim, não, esse é um desejo muito bom? Então nós devemos ter, Romanos 10, Paulo fala acerca da sua nação. E ele diz assim, 10, versículo 1: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Esse era o bom desejo e a oração. Nós devemos ter um bom desejo em relação à nossa família e até a nossa nação e a nossa oração. Às vezes nós oramos muito. Quantas vezes a gente está orando? Muda de ano, a gente vai orar pela nação, orar que a nação seja próspera, orar que a nação seja isso é salvação. O bom desejo deve ser a salvação, porque na hora que tua família estiver andando na salvação de Deus, vivendo a salvação de Deus, a minha família, a sua, o restante Deus acrescenta. Porque a salvação é o quê? A salvação é se render a Deus, deixar o mundo do pecado. Jesus, ele veio nos salvar de quê? O que foi que Jesus veio nos salvar? Jesus veio nos salvar do fogo do inferno. Não. Jesus veio nos salvar da dor, do sofrimento. Não. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, porque é os nossos pecados que nos levam para o inferno. É os nossos pecados que nos levam para a dor e sofrimento. É o pecado de um homem que leva ele a se tornar um escravo da bebida, das drogas e viver uma vida às vezes jogada no meio da rua. É o pecado. Uma pessoa, é o pecado de um homem que leva ele a estar encarcerado, preso numa prisão. Ele não foi preso por acaso, ele começou, ou melhor, ele chegou naquela vida que acabou até ser preso. Ele não começou, ele começou no pecado, às vezes cometendo pequenos delitos, e foi se enveredando naquela vida, de repente tornou-se escravo daquela vida. Por exemplo, muita gente está preso por tráfico de droga, outro por roubo. E o que fez a pessoa roubar? A sociedade aí diz que o cara é vítima, roubou porque era pobre. Não, ninguém rouba porque é pobre. Sabe qual é o pecado que leva o homem a roubar? A avareza. Ele quer ter o que ele não tem condições no momento, aí ele rouba de alguém que tem. E eu posso dizer isso contra qualquer desses psicólogos de nada, porque para mim é de nada o cara que vem com essa psicologia que o cara rouba porque precisa, que rouba porque é isso. Porque eu nasci num lar pobre, meu pai trabalhando em fazenda e ele nunca roubou, e nunca foi preso por estar roubando. E até hoje eu não tenho nada, eu sou rico. Então não adianta vir dizer com essas ideias, mas a gente vem cheio dessas ideologias. Não, é porque ele é vítima da sociedade. Aí dá uma maior proteção para o cara roubar, fazer coisa certa, como até tem uma frase aí de alguém importante que disse assim: o cara rouba o celular, coitado do jovem, ele rouba o celular só para tomar sua cervejinha com os amigos do bar. Que absurdo, cara, sair da boca de uma pessoa que se diz importante, que tem uma posição importante. Mas então, essas coisas é o pecado. Então, se nós nos livrarmos do pecado, então determinadas coisas não iriam acontecer na sociedade. Então Jesus veio salvar o homem do pecado. E quando o homem deixa o pecado, Deus, ele tem liberdade de cuidar da pessoa, de abençoar, o que nós lemos lá nos Salmos. Confia no Senhor, faz o bem que Ele te alimentará. Ele vai abençoar teu trabalho, Ele vai abrir as portas que você precisa, tudo vai melhorar. Enquanto nossa nação ela só defendeu o pecado como algo certo,
essa nação não vai a lugar nenhum. Vai ter sempre essa desigualdade muito grande. Enquanto tentar resolver, não se submetendo à palavra de Deus, não tem solução. Porque a palavra de Deus está correta, está perfeita, tanto para a gente ter a bênção de Deus, como a gente nos organizar e viver uma vida abençoada. Você pode olhar pessoas que estão aí quebrando a cabeça, sofrendo, padecendo consequências do pecado. A pessoa pegou uma vida extravagante, uma vida errada. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, quantas pessoas, agora nós estamos tendo essa onda da Copa do Mundo, quantas pessoas sem muitas condições estão gastando rios de dinheiro com bebida a cada jogo da seleção e depois falta para o alimento, ou pelo menos se endivida, porque vai tudo, às vezes teu dinheiro vai tudo para o cartão. Outro dia eu fui no mercado aqui e poxa, era quase final do mês, o que tinha de gente comprando, eu olhava nos carrinhos, a maioria dos carrinhos era só bebida. E às vezes tem gente aliado pendurando no cartão, mas é porque vai ter um jogo, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí depois a pessoa a pessoa começa a passar as dificuldades. Deus, Ele ensina a evitar essas coisas, ensina quando Ele diz assim, não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. Naquilo que não é pão. Agora, no final de ano, né, tem aquela coisa que eles até colocaram um nomezinho lá de fora para ficar mais atraente. A tal da Black Friday, a palavra assim. São as promoções, na verdade, que na verdade, às vezes ela não tira ela. E quantas pessoas, eu vi uma vez um economista, ele dando dicas para você não se endividar. E qual era a dica dele? Ele disse, tem gente que diz assim, está em promoção, eu tenho que comprar. Ele diz assim, não faz isso, você tem que comprar quando você precisa. Porque você às vezes vai se endividar de algo que você foi atraído só porque é uma promoção, mas você não precisa daquilo. E final de ano tem muito isso, mas é bom que comece. Mas às vezes muitas pessoas se endividam por causa disso. Ah não, tá baratinho, eu vou comprar. Aí a pergunta é, mas eu estou precisando disso aqui? E às vezes compra as bugigangas, não tem nada a ver. Às vezes nós fazemos isso, quem já fez? Não é verdade? Depois nem disseram, você vai se livrar daquilo. Porque, eu comprei porque está em promoção. Não é porque está em promoção, eu tenho que comprar. Eu tenho que olhar, eu preciso disso, porque às vezes eu gasto dinheiro com aquilo que eu não precisava, e lá na frente vem a necessidade, e eu não tenho dinheiro para suprir a necessidade. Isso é uma coisa séria. Isso é até bom para você, não é lição aqui mas é bom para você cuidar nesse final de ano, porque esse final de ano é uma febre que as pessoas querem comprar, e é hora de dizer, eu preciso disso? Eu preciso? Ou porque todo mundo está comprando, ou porque alguém disse que está em promoção, eu tenho que comprar? Não, eu tenho que só a necessidade, às vezes vai faltar lá na necessidade. Mas voltando aqui, o bom desejo do coração, quero voltar aqui. O bom desejo do coração de Paulo era a salvação de Israel. Que Israel se voltasse para... Qual que é a salvação da humanidade? Jesus, a palavra de Deus. Então, o bom desejo do meu coração, pela minha família, principalmente, tem que ser pela salvação deles. Porque todos os problemas que eles enfrentam, muitos, não todos, tem umas coisas que acontecem na vida, mas tem problemas que a pessoa enfrenta, que foram coisas que ele criou, que ele trouxe para a sua vida, com escolhas erradas, e às vezes escolhas pecaminosas. Se ele encontrar o caminho da salvação, ele vai andar guiado, dirigido pela palavra de Deus, e pela palavra de Deus, ele vai deixar de errar tanto. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é o que? O seu ensinamento, sua doutrina. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde. Aí ele disse, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, para encontrar descanso, às vezes a pessoa é cansada da vida, cansado de lutar, cansado de uma coisa e outra. Para encontrar descanso, ele tem primeiro que aprender com Jesus. A salvação está em aprender com Ele.
Às vezes até ser humilde. Ser humilde, porque às vezes o orgulho da pessoa faz. Eu vou contar, me veio aqui à memória uma coisa, isso é bom para a gente tomar como exemplo. O quanto às vezes o orgulho da pessoa coloca ela em dificuldades. Tem um bem simples que eu vou usar aqui. Tem pessoas que ela gosta de fazer banquete para os outros por orgulhosa que ela é. Ela não quer mostrar que ela está em dificuldade. Aí ela reúne um bocado de gente, faz o maior banquete, gasta um dinheirão que ela não podia. Depois lhe falta. Ela todo final de semana ela tem que fazer, como diz, uma presença para as pessoas. E o que ela trabalha, ela não consegue ir à frente, que ela está gastando para mostrar para os outros o que ela tem, o que ela pode. E às vezes ela não está podendo tanto. E eu posso te dizer que eu já fiz isso, foi o péssimo exemplo que eu já vivi. Isso é orgulho. É você querer mostrar para as pessoas que você é. A minha festa, quando eu faço, tem a melhor. Eu ofereço o melhor. E às vezes oferece que não pode. Às vezes gente até nesse tempo de dar presente, tem isso também. Eu tenho que dar um bom presente, é o orgulho de mostrar, eu vou dar uma coisa boa, eu tenho, às vezes não é nem tanta mostrar que tem capacidade de dar o melhor, e às vezes ela não está em condições daquilo. Se não estamos em condições, então não vou fazer nada, não vou dar nada para ninguém. Que adianta dar um presente caro para alguém e eu ficar na dificuldade? E às vezes o outro nem precisava daquilo também. Então, essa questão de querer se exibir, isso faz parte do orgulho. Faz parte do orgulho. Então, aprendendo no caminho da salvação, nós vamos aprendendo tudo isso. Você aprende sim a fazer o bem às pessoas, mas fazer o que há de necessidade. Porque tem gente que gasta uma dinheirama para dar um presente para se aparecer a alguém que ele julga importante. E às vezes tem alguém necessitado do seu lado e ele não faz nada por aquela pessoa. E quem já fez isso às vezes? E às vezes é só o orgulho que está levando você aqui, para você mostrar que você, como diz, usar o termo popular, que você é o cara. Que teu banquete é melhor. E tem muita gente vivendo assim, irmãos, que está se enrolando na vida, está voltando aqui. O bom desejo é pela salvação. A salvação vai levar o homem a buscar a Deus, a adorar a Deus, a saber cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, sua família. Tem gente que descobre a família para fazer presença para os outros. É verdade. A gente deixa faltar dentro de casa para fazer presença para os outros lá fora. E o que tem gente que faz isso? O que tem de pessoas que trabalham, ganham um salário que não é lá muito essas coisas, e ele chega lá no bar, eu já vi isso, eu convivi lá fora disso, e ele gasta um montão para os outros, e dentro de casa está faltando. Mas ele para os amigos ele se mostra. Isso é orgulho. Então, um dia que essa pessoa se converter, for alcançada pela salvação, ela vai saber escolher o que é útil e o que não é útil, o que é necessário e o que não é. Porque o caminho da salvação, além de nos levar para Deus, de nos fazer aprender com Deus, ele vai também nos ensinar a viver uma vida debaixo dos conselhos de Deus, uma vida que não vai nos complicar tanto. Então que Deus olhe no nosso coração e ache um bom desejo. E também o bom desejo tem que estar acompanhado da oração. Paulo diz: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Que a nossa oração seja a Deus, haja um bom desejo. Hoje, como nós estamos falando de família, que haja um bom desejo no nosso coração pela nossa família. E qual é o desejo? Que eles sejam salvos, que eles aprendam o caminho da salvação. O caminho da salvação não é uma religião A ou B, o caminho da salvação é o Evangelho e a Palavra de Deus, para que aí eles vivam a salvação de Deus, andem com Deus, se submetam aos mandamentos de Deus, para que Deus possa estar ajudando, abençoando eles, que
Porque às vezes Deus quer abençoar, mas a pessoa está fazendo tanta coisa errada que não tem como Deus abençoá-la, chegar até ela. Ela está longe de Deus, está distante de Deus, ela se distanciou, fazendo escolhas erradas. Porque nós temos que entender em relação a Deus o seguinte: Deus pode todas as coisas, mas uma coisa é certa, Ele não age fora da palavra dele. E tudo que Ele tem para nós está dentro da lei dele, da palavra dele. Se a gente estiver submetendo a palavra, dando ali Ele vai nos abençoar. Se a gente saiu, fez escolha fora da palavra, vamos arcar com as consequências sozinhos. Isso dá um grande exemplo, o filho pródigo, que Jesus contou, colocando ali que o filho saiu de casa, saiu da casa do pai, foi ver sua vida, então foi viver por conta. O pai todo o tempo esperou ele voltar para casa para cuidar dele, mas enquanto ele esteve lá vivendo a sua conta, ele sofreu os problemas. O pai não foi lá atrás dele, não. A mesma coisa Deus faz conosco. Deus não vai atrás de nós se nós escolhemos caminhos errados. Isso pode viver, só que vai sofrer as consequências. Agora, por mais que estejamos errados, se voltarmos para Deus, Ele nos recebe, nos dá o seu ensinamento e nos restaura. Essa é a bondade de Deus. Está sempre pronto a receber o homem, mesmo se ele for longe demais, e restaurá-lo, mas tem que se submeter a Ele, está debaixo da autoridade dele. Se quiser continuar errado, vai continuar até o fim e vai se perder por ali. Então, que seja esse o bom desejo de nosso coração e a nossa oração a Deus, pela nossa família, pela nossa nação, pela sua salvação. Tem muita gente orando pela prosperidade, por isso, por aquilo, que não é errado não, pedir a Deus que Deus abençoe, mas o principal, a salvação. E a salvação está em se sujeitar, em crer na palavra e se sujeitar a ela. Porque só crer não basta, porque a Bíblia diz que o diabo crê e estremece, mas não obedece. Então continua. Então aquela pessoa que olha a palavra e crê, mas não obedece, está igual ao diabo, está só estremecendo, mas não está tremendo. É se submeter a ela, e aí sim o plano de salvação está completo. Bom,